se quiser que as pessoas perguntem ou não, fica a seu critério. Às 8h35, você me devolve ela, por favor, para a gente fazer a irradiação. Tá bom. A Renata é uma companheira nossa muito querida do Centro Espírita Ivon Costa, que hoje vem estar conosco. Então, a palavra é sua. Obrigada, mas eu gostaria que todos participassem, porque é um grupo de estudos, vocês têm dúvidas, a gente vai, né, trocar informações, que a gente não sabe tudo, né? É assim que a gente vai aprendendo a doutrina, trocando experiências e informações, né? E hoje a gente vai começar a conversar ainda, né, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a questão 549 dos pactos, não é isso? O Livro dos Espíritos, né, o Kardec começa perguntando se há algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos. E os espíritos vão responder que não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabe como has de fazer. Chamas, então, por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para ajudar, exigem que também sirvam seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta pela ação de sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto é apenas o que consiste o pacto. E aí o Kardec vai concluir essa informação, né? Kardec vai dizer que o fato do homem ficar, às vezes, na dependência de espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipular quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. O que os espíritos falam aqui? Que tudo é pensamento, né? O livro dos Espíritos, ele é muito direto, foi a primeira obra de Kardec, então Kardec faz perguntas diretas e os espíritos fazem respostas diretas. E com o passar do tempo, a gente foi evoluindo para André Luiz, para Filomeno, né? Para Dona Ivone, e a gente foi abrindo o leque. Então, a gente sabe que somos espíritos, somos energia, somos vibração. Então, se eu vibro, eu atraio energias que estão por aí no universo. E elas vão se conciliar comigo. Então, eu simples fato de eu pensar mal contra alguém, eu já sintonizei com alguém que está na mesma faixa de vibração que eu. E aí a gente troca figurinhas. O que você quer que eu faça? Então, ele vai lá e faz, mas se o outro, o endereçado, não estiver com uma sintonia elevada também. Porque se ele estiver em sintonia boa, tranquilo naquele dia, porque ele tem um protetor como todos nós, que é essa energia chegando lá, por isso que os espíritos falam que não há pacto, né? Ele vai chegar lá, vai me inspirar, meu irmão, pensamentos felizes, olha quanta coisa boa, vamos ver a natureza. Os nossos mentores ficam nos inspirando coisas boas o tempo todo, mas tem dia que a gente quer estar com raiva, tem dia que a gente está assim, angustiado e triste, depressivo, a nossa vibração cai, então eu recebo vibrações inferiores. Mas se eu tivesse um pacto, eu estava amarrada àquela pessoa com quem eu me liguei, e Deus não permite isso. A gente sabe que na hora que a gente se cansa, a espiritualidade vem e nos socorre. Então não existe pacto nesse sentido, eu não estou presa a ninguém. Eu vibro e eu sintonizo. Mas assim que eu mudar de faixa, imediatamente eu perco a sintonia com esse espírito. E ele comigo. Ele também pode, porque a gente está falando dos espíritos, mas isso serve também de lá para cá. Às vezes, ele se conscientiza, ele também já está cansado, já tem uma mãezinha muito elevada, que já está vibrando para ele há um tempão, e ele se cansa, então ele é recolhido. Antes de mim, eu vou atrás de outras vibrações, outras energias. Então, a gente sintoniza e se conecta e desconecta na hora que a gente quer, pelo nosso pensamento. Não tem uma amarração com ninguém, né? É tudo questão de simpatia, sintonia. Alguém levantou a mão aí?
Fui eu, Renata. Tudo bom? Boa noite. Eu te mandei mensagem, tá? Ah, sim. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você falou, né, amarração. Quando você começou a falar em questão de más energias, né, que são destinadas para uma determinada pessoa, né, nos trabalhos, né, vamos dizer assim, a gente, a gente sabe que o pessoal tem muito medo disso, né, em geral. E, assim, existe até, às vezes, o pessoal denomina, né, centro espírita, então, existe muito um preconceito em relação aos centros espíritas, porque as pessoas, por falta de informação, acabam achando que falou centro espírita é lugar onde faz trabalho para prejudicar alguém, então começa a misturar muitas coisas, sabe? Mas, assim, o que eu queria só perguntar, comentar, na verdade, ou só lançar a ideia, esses trabalhos, agora vamos falar assim, o que não é ligado ao mal, vamos dizer assim, necessariamente, mas a amarração amorosa. Eu passei do lado, eu vi assim, ele não legário, lemos búzios, não sei o que lá, cartas, fazemos amarração amorosa. Aí eu li isso. Porque as pessoas que já chegaram ao meu conhecimento, que fizeram isso, não vou te dizer que não funcionou. De um jeito ou de outro acabou funcionando, mas nenhuma foi feliz. Foi só situação complicada, porque não foi aquilo que Deus uniu, né? O que Deus o que Deus uniu, o homem não separa. Então, nesse caso, foi uma força que não sei como. Eu gostaria de saber se você entende, ou se você teria alguma explicação de como que acontece nos casos de amarração amorosa, coisas desse tipo. Isso acontece por questões de obsessão. A pessoa, porque assim, lá eu sou do Rio e a minha família materna, ela é do lado da Umbanda, essas coisas. E assim, e aí meu pai brincava, que eu nasci em família espírita, meus pais médios, aí meu pai brincava, para a macumba pegar, você tem que contar para a vítima, que é para ela ficar com medo e entrar na sintonia, para pegar nela. Então é uma questão de sintonia. Eu envolvo alguém energeticamente se este alguém não está envolvido por energias amorosas. Mas a gente tem que entender a lei da ação e reação. Se ele não tivesse que viver esse processo, não tivesse nada para sofrer com essa pessoa, ele não viveria isso. Ninguém sofre o que não precisa. Isso daí tem que ser bem claro. Então, vai ver lá para frente. Então, essa vítima, por assim dizer, ela não se vigiava, ela não tinha um hábito de pensamentos elevados, superiores. Então, ele se envolveu, sim, com energias inferiores e se deixou subjugar. Lógico que ele não vai ser feliz porque não era o que ele queria, não era o que ele está envolvido, mas ele se deixou levar por essas forças. A gente faz isso o tempo todo com situações da nossa vida, vendo que o negócio não está fluindo, mas a gente, eu não mereço, um sentimento de culpa, eu não mereço coisa melhor, sabe? Deus não está olhando para mim, então eu me saboto. Agora, assim, desculpa. Pode falar. Então, assim, talvez, conforme você falou, relação e reação, talvez seria uma situação que a pessoa ela já teria que viver por uma questão de ação e reação, mas que o instrumento desse processo foi a tal pessoa que mandou aquela influenciação negativa. A sintonia se encontraram. Porque assim, a gente não reencarna para ser infeliz, a gente reencarna para aprender, né? Porque a gente fala da doutrina, que a gente tem que agradecer ao sofrimento, que o sofrimento é importante, mas o sofrimento tem que estar na nossa desarmonia com as leis de Deus. Então, eu não reencarnei para sofrer, eu reencarnei para aprender. Né? E as leis de Deus estão inseridas na minha consciência. Mas se eu as infringo, então eu fico exposta a energias, eu fico como uma náufraga no mundo. E eu estou subjugada a várias energias. Eu me permiti, porque se essa pessoa resolve, e aí não é mais tão fácil, uma vez que você já está muito, igual a depressão, você está já no fundo do poço, para te puxar, é mais difícil.
mas vem à vontade. Ele tem livre-arbítrio, ele tem vontade. Nem sempre os casamentos, a gente tem outras questões do Livro dos Espíritos lá para frente, vai falar de casamento, existem casamentos acidentais. Não estava preciso, a gente não tinha que se envolver, mas aí eu deixei. Entendeu? Então, isso acontece. Tem um livro do Richard Simonetti chamado Plano B. É uma gracinha esse livro, é muito legal, porque o casal está combinado a se reencarnarem médicos, se conhecerem, e eles tinham uma programação. Só que a menina, no cursinho pré-vestibular, se apaixona pelo professor e engravida dele. Então, assim, o plano B está em ela não cumprir a programação dela. Ela achou ele bonito, se envolveu, e foi. E o rapaz, ele sublimou, quando ele conhece ela, eles tinham que se encontrar, ele sublima o amor dela, porque ele continua firme no seu propósito. Apesar de ter mulheres no meio do caminho que tentam envolvê-lo, ele não vai. Então, ele segue o caminho dele. E o livro é legal porque é um ensinamento para eles encarnados e para aqueles espíritos familiares que acompanham eles, porque esses espíritos que participaram da programação, eles ficam assim, sem saber o que fazer, porque a menina não cumpre, então eles voltam lá para a instituição espiritual, onde já é tudo programado, e aí o mentor mais elevado ensina esse espírito também, olha, ela tem livre-arbítrio, ela não quis, agora a gente vai protegê-la, para já que ela casou com ele, que dê certo. Não deu, claro. Ela não era a programação dela, não foi por amor, foi por instinto físico. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que analisar na doutrina. Nem tudo é só vibração. Eu também quis, eu também não tinha compromisso com a minha vida, responsabilidade com o universo. Então, eu fui, me deixei levar. Porque a espiritualidade não deixaria se não tivesse na programação dele, se ele, com a vontade dele, se mantivesse firme. Como acontece com a gente se permite viver situações que a gente sabia, eu sabia que eu não devia ter feito. Para que eu fiz? A gente faz. Então, tem a intuição, né? Isso acontece com a gente o tempo todo. Tá bom, obrigada, viu, Renata? Mais alguém gostaria de comentar? Então, Renata, oi. É o seguinte, se você quiser, nós podemos colocar o texto na tela. É bom, porque todo mundo pode ler junto, né? Tá. Aí já para pôr para nós. A 550 agora. Tá bom. Posso ir começar lendo enquanto você põe? Na 550, o Kardec vai perguntar para os espíritos: qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? E os espíritos respondem: todas as fábulas encerram o ensinamento em um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio espíritos para dele obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá, na vida futura, as consequências desse ato. Não quer isso dizer que a sua alma fique para sempre condenada à desgraça. Mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá, no mundo dos espíritos, a satisfação de que haja gozado na terra até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece assim, tacitamente, entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Então, primeira coisa, Satanás não existe, né? Isso a gente já sabe. Deus jamais vai criar uma entidade tão forte como ele para que confronte ele, que tome a gente dele. Isso a gente sabe que não existe. É uma mitologia que existe já de muitos, que ela é milenar, que a gente já analisa isso, tenta uma explicação para o nosso lado mal. Então, esse pacto não existe.
né? E a gente ouve, quem já ouviu falar do Fausto, né? Do livro Fausto, que ele quer coisas materiais, ele quer conhecimento, ele quer amor, e aí ele faz um pacto com o diabo, que é o Mefistófeles, que concede tudo isso para ele, desde que ele doe a alma dele, né? A gente também já ouviu falar no esqueci o nome daquele livro, vou lembrar, o espelho vai envelhecendo enquanto, quem lembrar, me avisa, o espelho vai envelhecendo enquanto ele se mantém jovem. O Christian... Esqueci, estou com o nome do livro na ponta da língua. E isso são desejos materiais que a gente quer. Então, é claro que a gente se vincula a espíritos materializados, que vão vibracionalmente mentir para a gente, dizer que vai conceder tudo isso para que a gente se subjugue a eles e vice-versa, né? Mas na hora que eu entendo que não dá mais, que isso não me compete, que eu caiam em mim sobre o sentido da vida, eu me desconecto dele. Quem levantou a mãozinha? É o livro que virou filme, Isso. O Retrato de Dorian Gray. Exatamente, O Retrato de Dorian Gray. E a gente, tanto os autores sabem que isso não está certo, que no final tanto da obra do Fausto como do retrato, não dá certo. No final das contas, ele acaba, o retrato quebra, no Fausto também ele acaba envelhecendo e morrendo. Então, assim, o próprio ensinamento da literatura demonstra que isso não dá certo. Né? Então, a gente se vincula a essas entidades materializadas também, mas no momento que tanto eles quanto a gente, quando a gente descobre que isso não vai nos levar a nada, a gente só traz muito mais sofrimento, porque aí eu vou manipulando energias, porque nós somos espíritos, nós vibramos, e que a gente consegue coisas materiais? Consegue. Os espíritos podem nos conceder coisas materiais? Podem, mas tudo na vida tem um preço. E eu vou pagar por esse preço. Aí eu volto para o mundo espiritual mais comprometido do que quando eu cheguei. Então, eu tenho provas novas para aprender. Tanto eu quanto esses espíritos. Então, esses pactos não existem. Esses anjos que Deus trouxe também não existem. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque o que é o mal? É a ausência do bem. Toda vez que eu me desvio das leis de Deus, eu estou fazendo mal. Quando eu não faço nada para ninguém, eu estou fazendo mal, porque a ordem de Deus é evoluir, é ação, não é estagnação. Então, eu estou sempre que eu estou contrário ao que Deus faz, porque a gente sabe, na nossa consciência, vai avisar, não devia estar fazendo isso. Mas quer saber, na próxima encarnação, resolvo, porque uma das coisas que nós, espíritas, fazemos muito é dizer que a gente não dá conta de coisas que Deus sabe que a gente dá. E a gente joga para a próxima encarnação. E tem coisas que a gente quer ir à forra mesmo. E eu não preciso chamar espírito nenhum para isso. O simples fato de eu pensar negativamente, eu já os atraio, porque as nossas energias, eles se alimentam de mim, me vampirizam, e eu, por contrapartida, vou me subjugando a eles. Não sei se quem já estudou o livro Libertação, do Gregório, tem a Esther, né, e na hora que ela é intuída a procurar um centro espírita, para onde que ela vai? Com cartomante. E ele é subjugado pelos espíritos. E o médium, ele tem uma mediunidade, ele realmente enxerga, mas a subjugação dele com os obsessores é imensa. Eles se alimentam reciprocamente. É um falso pacto que ele teria com esses espíritos. Né? Enquanto ele cobra, ele ganha dinheiro, então materialmente ele está financeiramente sendo custeado. Em troca, ele doa o fluido vital dele para esses espíritos que também materializados se alimentam. Olha a simbiose. Mas qualquer hora que um dos dois pede perdão, como todos os obsessores que estavam vampirizando a Margaridinha, o Saldanha e os outros, quando eles foram socorridos, eles começaram a romper o pacto com o Gregório. Então não existe isso. E não existe um demônio. Existe dor. Existe inferioridade. Mas Satanás, isso daí a gente já... como espírita, né, a doutrina aboliu isso. Alguém gostaria de acrescentar? Tá ok a minha resposta? Então, a gente vai passar para a próxima questão. O poder oculto
talismãs e feiticeiros. Na questão 551, o Kardec vai perguntar: pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E os espíritos respondem: não, Deus não o permitiria. Mas pega, não pega? Mas faz mal, não faz? Então, como é que responde? Deus não permite, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Porque ninguém tem que viver o que não precisa. Se eu vim para viver, experienciar uma situação, se eu me mantenho dentro da programação que eu participei com os meus mentores, eu vou me manter ali. Eu não tenho que viver, não cai para mim nada que não é meu. Então, Deus não vai me permitir sofrer nada. Eu não vou sofrer pelo meu amigo, eu não vou responder pela ação morte dos meus pais, né? Porque lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, falava que a 4ª geração pagaria a primeira. Mas não é isso. Eu reencarno e eu resgato o que eu fiz. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E a gente aprende com a doutrina que existe injustiça, mas jamais injustiçados. Eu posso viver uma experiência na mão de alguém, mas porque eu tinha que viver aquela experiência. Não foi que o outro, fulano mexe com magia, olha, e eu vou contrariar. Pronto, estou perdida porque ele vai me prejudicar. Se eu não entrar na sintonia dela e eu não tiver que resgatar o que ela está me propondo, eu não vou viver isso. Agora, se eu tiver que viver uma experiência, e se o agente do escândalo está ali se oferecendo, isso é permitido. Por isso a doutrina também fala para a gente não personalizar o algoz. Porque eu tenho que viver uma situação, ele está ali se oferecendo, então eu vivo aquela experiência na mão de uma pessoa e que ele vai responder porque não precisava dele, para que eu aprendesse o que eu preciso. Então, é isso, a gente não pode ter medo. Nós, espíritas, a gente tem que se fortalecer nessa questão de não ter medo do outro, porque ele fala que mexe com magia, porque ele diz que vai no jogar um feitiço, um olho gordo. Se a gente tem consciência de que nós somos filhas de Deus, olha só, Deus, que é o nosso Pai, Criador do universo, então nós também somos herdeiros do universo. Então, do que eu tenho medo? Aí o medo faz com que eu entre numa faixa vibratória, ele vai me pegar. Aí tem uma pedra que eu não olhei, porque eu estou pensando em 1000 coisas, tropecei, pronto, tá vendo? Olha a pedra aí. E dessa vez nem tinha sido ele ainda, porque não deu tempo dele fazer nada. Foi a pedra mesmo. Então, a gente tem que... Isso são atavismos que a gente traz, né? De conceitos, de cartomantes, de feiticeiros, de profetas, e a gente traz isso dentro da gente. E a gente tem que começar a trabalhar isso, porque isso não acontece se eu não der margem. Tudo é pensamento. E a nossa proteção, ela é constante. Olha quantos mentores a gente tem. Quantos espíritos afins, quantas pessoas nos avarizaram. Eles estão tomando café? Estão dormindo? Não estão vendo que eu estou no mundo? Claro que não. Eu é que não estou dando para eles a abertura que eles precisam para me proteger. Porque eu mesma não estou sintonizada com eles. Eu estou sintonizada com vibrações inferiores. Então, é por isso que eles falam, Deus não permite. Mas a gente permite. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, são coisas que a gente vive e que acontece. Paciência. Né? Mas tudo é aprendizado. E na hora que eu entender, eu não posso fazer uma prece, toda a obra de angelismo começa com uma prece, e tem toda a movimentação do plano espiritual, eu também posso fazer essa prece. E pedir socorro. Eu não estou conseguindo, Senhor, me ajude. Claro que a espiritualidade vai dar um jeito de colocar alguém na nossa vida, puxar a gente, desde que a gente queira. Dá trabalho? Muito trabalho. É claro que dá trabalho, porque é uma energia que a gente ainda não está acostumado, porque a gente ainda está em processo evolutivo. Então, uma energia superior que eu não conheço, ela dá trabalho até eu me ambientar. O que é mais nosso é mais essas energias terra a terra, porque a gente ainda está em aprendizado. Então, por isso que a gente cai muito rápido, que é uma coisa nossa, que a gente já conhece. Mas tudo é um trabalho. E a gente vai conseguir, porque é da lei de Deus que a gente evolui. Então, isso é um processo, é um aprendizado. E lições, uma vez aprendidas, elas são encerradas. Então, a gente não precisa ter medo de pessoas que falam que vão fazer um trabalho, que vão fazer acontecer. A gente tem que saber, vai acontecer se eu tiver que viver essa experiência. Aí não foi o outro, foi a minha programação. Então, isso tem que ficar bem, bem fortalecido na nossa alma.
Nós somos filhos de Deus, também somos deuses. E também podemos fazer o que Jesus fez e muito mais, então a gente também tem como se defender. Porque senão Deus não seria justo se soltasse a gente no mundo de qualquer jeito. Onde a justiça e o amor dele? Isso não seria certo. Para nós e para esses espíritos que nos fazem mal, porque também estão doentes, né? Que também vão evoluir. Então, são coisas que a gente tem que saber, que a gente está conseguindo, que a gente está no caminho. Isso tem que ser um mantra na nossa vida. Eu só vivo o que eu programei para viver, para aprendizado. A gente não tem que tirar, porque, mas lógico, sofrimento dói, dor dói, a gente fica triste, mas se a gente mudar o foco, a dor ela tem uma conotação diferente, né? Tudo é a forma como a gente absorve as informações, né? Tudo bem com essa questão? 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem os seus próprios espíritos, caso em que que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, no pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Né? Essas feitiçarias, né? Por exemplo, esses despachos que a gente coloca nas encruzilhadas, né? Com essas forças, esses trabalhos todos são vibrações, né? São energias que eu coloco lá. E aí, com essas energias, tem espíritos muito materializados ainda que se envolvem dessas vibrações. Então, eu tenho que observar que essas energias elas vão me atingir se a minha energia casar com a energia deles. E esses espíritos, tem mentores que até perdem a gente. Tem espíritos, né, no livro Sexo e Destino, como o Cláudio faz uma prece, o espírito perde ele. E fica desesperado, os dois estão dentro de casa. Mas ele mudou a faixa de vibração com a oração que ele fez, né? Então, como a menina me perguntou sobre enfeitiçar o namorado para casar com ele. Se eu estou naquela faixa vibracional, se eu não estou com responsabilidade na minha vida, eu estou à deriva. Eu estou aí deixando a vida me levar ainda ao sabor da corrente. E isso é muito sério, porque o universo, eles têm ondas mesmo marítimas, como tem no mar, que vai para um lado, as ondas vão para o outro. Às vezes a gente pega uma corrente vibracional aí que puxa a gente para baixo numa velocidade, como a gente pega uma corrente vibracional que a nossa vida deslancha, vai tudo para cima. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento ao mundo que nos cerca, ao mundo espiritual, porque nós somos espíritos temporariamente no corpo de carne. A carne, ela funciona como um escafandro, ela nos priva de muitas coisas, mas nós somos pensamento. A gente prestar atenção na vida, na natureza, nas pessoas, a gente se capta. A gente sabe dentro de casa quando tem alguma coisa não está indo muito bem, a energia não está boa. A gente capta quando um amigo não está bem, por mais que ele esteja sorrindo, quando a gente tem uma intimidade, a gente sabe, falando, não está bem. Apesar dele estar assim, e a gente sabe quando os nossos sentimentos estão acima do normal. A gente sabe o nível da nossa irritação. Mas se a gente prestar atenção, daqui para frente já não sou eu. Esse ódio a mais, ele está sendo inflado por alguma coisa, não sou eu. Paro, o que a espiritualidade fala? Paro, penso, faço uma oração. O que no livro Mecanismos da Mediunidade vai falar para a gente? Vamos pegar sol, para fortalecer o perispírito, andar descalço na natureza, sintonizar com as vibrações, na hora de tomar um banho, fazer uma prece. Então, um mecanismo que a gente acorda e dorme e não faz, a dor tem que chegar, aí a gente fica numa situação tão puxada, aí a gente faz a prece. As preces mais lindas e mais profundas, a gente quase senta com o nosso mentor e bate papo quando a gente está doendo, mas a gente não precisava deixar cair tanto, se a gente sintonizasse antes. Então, esses feitiços, eles pegam se a gente deixar. E aí não precisa ele montar nada no lugar nenhum. Ele pode vibrar. Isso é pensamento.
Ele acha que precisa de todo um aparato. Os espíritos inferiores também acham que precisam daquela vibração. Acontece de alguém chegar lá e, com falta de respeito, num despacho, chutar ou jogar fora e sofrer as consequências? Acontece. Por quê? Porque se eu desrespeitei, eu já não estou sintonizada com Jesus, porque ele respeitava todos os pensamentos, sentimentos e religiões. Então, se eu fiz isso, eu já não estou sintonizada. E aquele irmão inferiorizado que acredita naquele trabalho e confia naquilo e vê a minha falta de respeito, é claro que ele vai vir com tudo para cima de mim. Eu já abri a guarda. Então, a gente tem que respeitar. Toda e qualquer crença não é da nossa conta. Se é naquilo ali que ele acredita, então a gente deixa ali. A gente passa com todo o respeito do mundo, porque a nossa falta de respeito faz com que a gente baixe a guarda. Porque isso é contra o que Jesus nos ensinou. Indulgência, benevolência. Então, tudo isso, e são as coisas mais sutis, uma brincadeira de mau gosto, um pensamento errado, porque todos nós temos um espírito familiar que gosta muito da gente, e que está lendo a mente do encarnado, está captando a vibração do encarnado. Eu estou arrumando encrenca, confusão. A mesma forma como eu gosto muito de alguém, eu socorro aquela pessoa, olha a simpatia daqueles espíritos que avalizaram aquela pessoa, a simpatia deles se volta para mim também. Então, são mais amigos espirituais que eu estou angariando. E do outro lado, a mesma coisa. Então, a gente pode dizer que a feitiçaria ela existe nesse sentido mental. Não preciso de artefatos. É a minha mente. 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas... Oi. Renata, Fran, você quer que eu leia para você? Às vezes você está cansada. Quando o Pedro faz, eu costumo ler para ele. Pode ler também. E aí só para dar uma dinamizada, né? E você descansa um pouquinho também. Então, é o seguinte, 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas A, que pretendem dispor do concurso dos espíritos, o efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento, e não pelas coisas materiais. É o que a gente estava falando. Às vezes a gente vai num cartomante, porque ele sabe, os espíritos estão lá, vão contar para eles. Mas pensa bem, os espíritos estão à nossa disposição todos os dias, o dia inteiro, para ficar lendo carta para os outros. E eu preciso botar uma roupa, botar uma ruda atrás da orelha, eu preciso botar sal grosso escondido atrás da porta, uma tesoura aberta. Isso é pensamento. Eu imanto aquelas coisas. Tem pessoas que gostam de santos, né? Mas agora daquele santo, se sair, esquecer aquele santo, caso os outros não conversam, como se aquela imagem me respondesse. Então, não preciso. Existem mediunidades, existem médios. O fato dele colocar cartas, às vezes é só porque a gente precisa ver alguma coisa. É igual o nosso passe. A gente sabe, igual no Fé e Caridade, que a segunda parte é música. A gente estamos todos sentados em vibração, né? E toca a música e de encerramento. O passe é coletivo lá no salão. Porque é mente. A gente precisa ainda de visualizar algo. Então, a gente impõe as mãos e mentaliza que a nossa energia está saindo pelas nossas mãos. Mas eu posso dar um abraço tão amoroso, é um passe. Eu posso olhar para a pessoa e fazer um pensamento tão amoroso, é um passe. Então, o cartomante, o vidente, né, o verdadeiro, o médium, ele não precisaria das cartas. Porque, apesar de ele estar jogando aqueles números, ele está vendo. Mas eu preciso que ele... É igual o médico que não dá receita, a gente acha que não é bom. E você fala assim, vai fazer uma atividade física, vai para academia. Esse médico não presta, ele não me deu nenhum analgésico, não gostei dele. Então, são essas pessoas que precisam a gente precisa de alguma coisa, porque ele pode olhar para mim e me contar. E aí ele recebe dinheiro, então a gente já sabe, ele está mal assessorado, porque dai de graça, que de graça recebeste. Então, quando alguns médicos conversam com a gente, passa alguma coisa para a gente, aí dá um saquinho com um salzinho para a gente pendurar no pescoço, guardar
uma folha de arruda dentro da carteira para chamar dinheiro. Isso é pensamento. Eu sou Deus, eu faço as coisas, eu vibro e eu decido se eu vou ter uma encarnação tranquila, se eu vou ter uma encarnação deficiente, eu decido se eu vou ser subjugada por um cartomante, porque tem cartomantes na internet que eles falam coisas maravilhosas, mas não é para todo mundo, é só para uma equipe, e aí quem quiser uma consulta mais particular é só me ligar. Aí você liga, não, olha, não era bem para você não, era para outro grupo, que faria. Então, você jogou dinheiro fora e não ouviu o que você queria, ou então você foi ludibriada mesmo, porque o meu obsessor conversa com o obsessor do cartomante e eles trocam figurinhas para mim ludibriar, para me enganar. Então, a gente está subjugada a muitas coisas. Então, não é uma arruda, não é uma espada de São Jorge, é a mente. A gente que vibra sempre, o tempo todo. Então, não preciso de aparato nenhum para nada. E é isso que a doutrina veio libertar a gente. Nos dá autonomia, liberdade para a gente viver. Né? E a gente, às vezes, tem essa... A gente fica agarrado em alguma coisa, mas isso ainda é da gente e está tudo bem. Porque a gente ainda traz esses atavismos, a gente ainda precisa visualizar alguma coisa. E os mentores sabem disso, então, e não tem problema nenhum nisso. Né? Tanto que a gente vê, o André Luiz vai num hospital espiritual e vê nichozinhos, né? E cada pessoa orando para um nicho, e um aparecendo um santo da Espanha, o outro aparecendo o Dr. Bezerra, e ele pergunta, mas o que é isso? E os nichos, teoricamente, não tem nenhuma imagem, mas a partir do momento que a pessoa ora, aí começa a aparecer. Vocês estão mentalizando, é o que eles gostam, é quem eles acreditam, o que eles conhecem. Então, a mente deles sintoniza. Então, então é mente, não tem santinho, nicho nenhum ali. À medida que eu vibro, eu mentalizo. E a gente vê lá no capítulo 14 da Gênese, o poder do pensamento. O que a gente faz com a mente? Né? Como que eu vibro? E aí a gente ouve muito falar que, mas pelo menos eu já não faço, eu só penso, né? Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo que esse só penso também tem atitudes, gera consequência. Então a gente tem que tomar cuidado com esse só penso. Ótimo, que a gente já não vai lá e não torce o pescoço de ninguém. Mas a gente pensa. E pensamento, se o outro não tiver amparado, ele recebe. Mas se ele tiver amparado, aquilo bate e volta para mim. Em sentido contrário, na mesma intensidade. Então, olha o problema que é a gente não vigiar os pensamentos. Né? Se ninguém tiver nenhuma argumentação, a gente pode ler a linha A. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. É o que a gente conversou. Eles sabem que não precisa disso. O espírito sabe que é pensamento, mas os materializados não sabem. Os materializados, eles acham que é verdade. E se eu desrespeito, eles vêm com tudo para cima de mim, e eu já desrespeitei, já baixei sintonia, eu recebo. E aí tem espíritos que falam assim, você tem que fazer um outro trabalho para devolver para o santo o que você fez. E realmente, aí as pessoas vão lá e fazem, para se verem livres, né? Umas coisas mais imediatistas. A gente sabe que a gente pode orar por esse espírito, orar pela gente, pedir socorro na nossa casa espírita, ele vai ser convidado em reunião mediúnica, vai ser tratado, mas, então, a gente tem que entender que acontece, porque tem espíritos inferiorizados, nós somos inferiorizados, se eu desrespeito, eu já baixei a minha sintonia, então uma vibração dele ou de quem quer que seja minha, mas se eu tenho respeito, conhecimento, entendimento e mantenho a minha vibração elevada o maior tempo que eu posso, isso não vai me atacar. Se eu não tiver que viver nada disso, não vai vir para mim. Agora, se eu tenho que viver a experiência, se ele se serviu de instrumento, mas aí eu não posso focar na pessoa. Eu tenho que despersonalizar o problema. Eu tinha que viver. Então, a gente não pode viver com medo nesse mundo.
A gente tem que saber que a gente tem um Deus, que a gente tem um mentor, né? Então, essas coisas a gente já aboliu. E a gente sabe que tem muito no Brasil, tem muito na África, tem o voodoo, você ainda faz um bonequinho, espeta aquela bonequinho e a pessoa vai adoecendo conforme eu vou espetando o bonequinho. Porque a pessoa não está sintonizada mesmo também. Porque se ela tiver, ela não fica nem sabendo que isso aconteceu. Mas quando a gente ouvir falar que acontece, então a gente tem que entender falta de conhecimento e de vigilância. Porque acontece, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, vamos para o 554. Uhum. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Então, a gente pode concluir, em vista de tudo que a gente já está conversando aqui, que os talismãs, eles funcionam para quem acredita, né? No Nordeste, que eu já morei lá, então tem uns barcos com umas carrancas lindas, que é talhada de madeira, uns bichos fazendo umas caretas, porque eles ainda tem muitos peixes que eles não conhecem todos, grandes, então eles acham que vão se proteger dos maus espíritos se eles assustarem eles com essas carantas, com as carantonas feias, né? Mas por que o talismã funciona? Por causa da nossa indução mental. Quando a gente acredita que alguma coisa tem poder, a gente vai realizar dentro da gente, da nossa natureza psíquica, né? A gente vai acessar neurônios que vão produzir neurocomunicações que vão nos imantar, porque nós não somos energia, nós somos uma usina. Então, as nossas conexões neurais, elas vão começar a trabalhar como se fossem pilhas, para o bem ou para o mal. E aí a gente vai criando defesas psicológicas, emocionais, e que a gente julga ser do objeto que a gente carrega. Mas somos nós. Então, para algumas pessoas que têm essas crenças, a espiritualidade respeita totalmente porque ele está se protegendo. Então, ele acha que nada vai acontecer com ele porque ele está com aquela medalhinha de São Jorge dentro da carteira. E ele vai se proteger psiquicamente, ele vai movimentar todas as energias dele e ele vai estar protegido. Agora, se ele perde aquela medalhinha, ele está no sal, porque aí ele baixa a vibração e tudo que acontecer, ele vai botar na culpa que ele está desamparado. Então, a espiritualidade respeita, mas a gente tem que saber que não é a medalhinha, é a minha mente. Não é uma cruz pendurada na porta, não é um sal grosso, não é a espada de São Jorge, espada de algum, não é. Sou eu. Eu imanto, eu energizo, eu influencio o meu ambiente, a minha casa, o meu setor de trabalho. Eu determino a qualidade da minha vida. Eu não preciso de instrumento nenhum, porque eu sou o próprio instrumento em mim mesmo. E eu giro, e eu energizo, e eu vibro. Mas as pessoas acreditam numa talismã. Isso é uma cultura nossa. É uma ancestralidade. A gente vai vendo desde os primórdios que o homem precisava de alguma coisa para acreditar, né? Então, a espiritualidade entende e aceita, mas nós que já estamos estudando, a gente tem que saber que incenso, cheirinho, isso é só para perfumar nossa casa. Porque se a minha mente estiver suja, o meu espírito vai ter um odor horrível, e os mentores, quando chegar perto de mim, vão passar mal. Então, não adianta eu perfumar o meu exterior se o meu interior está sujo, está enegrecido, está adoecido. Não adianta.
Então, a gente tem que se libertar de tudo isso. E os espíritos vão trabalhar por mim ou contra mim? Vão, porque eu estou sintonizando com eles. Eu decido que a gente não aprende que são os espíritos que nos conduzem, mas o livre-arbítrio está em a gente decidir quem é que vai conduzir, né? Se são os mentores, se é a luz ou se é as trevas. E assim eu vivo. Então, não preciso de objetos. Eu sou o objeto. Uhum. Alguém levantou a mãozinha aí. Fui eu mesma. Eu fico pensando, sabe? Eu nasci na igreja católica, assim, né? Vim do catolicismo. Eu lembro quando eu era criança, que a gente ia na igreja, aí ficava aquelas imagens assim, aí eles botavam uma porção de fitinha que a pessoa beijava, passava na testa. Eu fico hoje pensando, meu Deus do céu, tanto de germe que tinha aquelas fitinhas, e a gente não imagina, né, botando aquilo na... Enfim, mas aí essa imantação, né, as imagens das igrejas, elas devem ser muito assim impregnadas dessa energia, né? Porque imagina, a pessoa vai lá numa situação difícil, ela ora, ela, né, ela coloca aquilo, então deve ter uma carga de energia assim realmente muito, muito grande, né? Agora, uma outra coisa, isso era mais um comentário que eu queria fazer. Agora, uma outra coisa que eu achei assim, por exemplo, a gente pensar nas falanges que nos auxiliam e que são ainda espíritos, porque nós não somos espíritos de luz para a gente ser auxiliado por espíritos totalmente imateriais. Então, tem as falanges que ainda contam com, eles ainda utilizam algumas situações materiais que, para eles, fazem eles chegarem mais perto da gente também, sabe? Que nem a falange dos pretos velhos, por exemplo, que é muito perto da minha família, muito perto de mim desde que eu sou criança, desde antes de eu nascer, inclusive. E tem o fumacê, não sei o que, tem horas que eu sinto o cheiro daquilo, e é uma energia maravilhosa, uma energia muito boa. Então, é algo que acontece comigo, que, assim, eu sei que é de uma proteção que eu estou recebendo. E eu não acredito que eles sejam ligados à matéria no sentido, assim, negativo. Mas eu acredito que que eles ainda preservam alguns procedimentos ritualísticos e tal, que para eles aquilo faz sentido no nosso auxílio, sabe? Uhum. Tem a menina das flores. Então tá, vou mentalizar, não preciso deixar uma flor. Mas ela coloca na flor aquela energia dela para entregar para as pessoas. Aí eu gostaria de saber assim, né? Então, dentro do kardecismo, isso é uma questão, então, que é meio, como é que eu vou te dizer? O que você tem para falar? Então, antes de concluir, eu te pergunto. Aí você está misturando duas situações. O Preto Velho, ele não é uma entidade ruim. A gente tem muitas experiências com o Preto Velho. No livro do Filomeno, tem uma passagem que o doutor Bezerra de Menezes, ele vai num centro de Umbanda socorrer um rapaz, mas ele vai com a figura, ele se transforma, né, com o Preto Velho, porque então, se transforma. A gente sabe, dele. E ele socorre. E aí, a gente está falando no sentido de inferioridade, não é de maldade, de ruindade, no sentido dele não precisar. E aí, a gente está conversando sobre talismãs mesmo, aqui da matéria, de medalhinha, de figuinha, né? Nossas materiais. Então, o mundo espiritual, ele vai utilizar para nós o que a gente reconhece, é igual sonho. Eu sei com dente. Para mim, com dente é morte, dentro da frente de parente, mas para o outro não é. Então, para outra pessoa, os mentores vão contar uma história, porque eu vou acordar, não vou me lembrar de tudo, mas eu vou me lembrar de imagens. Então, ele vai mentalizar para mim o que eu aceito, o que eu entendo, o que eu reconheço. A menina das flores, lá no mundo espiritual, quando a gente vê lá no Obreiros, quando o mentor veio conversar com todos eles, que ele tem que colocá-lo dentro de
de um plasma, por exemplo, né? Uma televisão, e manda todo mundo pensar no jardim para que ele consiga se materializar e falar com a gente. Então, isso tudo, essas materializações amorosas existem, a menina das flores, mas eu não preciso trazer a minha rosa, arrancar do jardim para trazer. Ela está mentalizando, é mente, aquilo para mim. E ela está mentalizando uma energia superior em formato de flor. É mente. Ela não trouxe uma rosa física e nos deu. A gente sabe que a natureza tem as seivas e vibrações. A gente vê no André Luiz, quando ele foi socorrer o segundo marido da esposa dele, que ele chama Narcisa, o que ela faz? Ela vai lá na natureza e pega da mangueira e do eucalipto seivas espirituais e faz aquele remedinho para ele tomar, não é? Para o segundo marido dela tomar. São vibrações, são seivas do mundo espiritual que é trazido para a gente. Mas a esposa dele não foi lá arrancar um galho da árvore e bateu nele com a galho do eucalipto, entendeu? Uhum. Então, a gente aqui está falando de coisas físicas, humanas. O mundo espiritual, e nós temos sim, apesar da gente não ser evoluído, nós temos um anjo guardião, que nem é dessa galáxia, que ele está conosco durante toda a nossa encarnações, durante toda a nossa experiência. E ele está comigo e está com todos. Uhum. E, para além dele, eu tenho aqueles espíritos que estão aprendizados comigo, estão mais afinizados comigo. Mas não necessariamente eles são maus, eles são inferiores como nós, porque ele é índio no sentido de não conhecer tudo. Eles estão aprendizados junto com a gente. O preto velho, que usa fumaça, a gente não tem coisa do cachimbo, da fumaça, mas isso é porque você identifica ele assim. Se eu identificar ele com um perfume, outro qualquer, ele vai se apresentar para mim com perfume. É como eu recebo, entendeu? Como os sonhos. Cobra é traição. Então, eu vou sonhar com uma cobra. Quando ela vai me contar, eu não vou lembrar da conversa. Mas para outra cobra não quer dizer nada. É urso. Entendeu? Então, as coisas chegam para a gente, a espiritualidade ele é muito didática, e lá no livro dos médiuns ele vai falar isso para a gente. Que a doutrina ela não é contraditória. Ela fala com a gente de acordo com a nossa percepção. Então, a sua percepção é essa. Então, eles são amorosos, eles também estão em aprendizado. A gente tem aqueles espíritos familiares que é mais terra a terra, que socorre a gente nas bobagens que a gente perde dentro de casa. Doutor Bezerra não vai parar tudo para me ajudar a achar algo dentro de casa, mas o espírito familiar vai me intuir, está lá embaixo da cama. Então, a gente tem gradações, mas a maldade está em eu querer te prejudicar. Mas a ignorância, todos nós ainda estamos em aprendizado. E os familiares, a gente troca de lugar. Quando você desencarnar, você vai, depois de estudar, você vai auxiliar alguém que ficou. Porque você vai continuar aprendendo, você do lado de lá, igual a vida continua, que a Evelina e o resto voltam para dar um amparo para a família. Eles são evoluídos, ela não sabe tudo, mas ela já tem boa vontade, ela já tem carinho por eles. É esse o procedimento. Então, eu vou captá-los como eu entendo, entendeu? Para mim, o preto velho, a fumaça para mim não funciona. Entendi. É assim que funciona. Obrigada. Tem o Eduardo e a Maria também. Isso. Na verdade, sou eu, Cláudia. Prazer. Cláudia. Como esse estudo é libertador, porque olha quanto tempo isso foi escrito. E hoje a gente está reencarnado no Brasil, que é um país que é uma cultura, né, miscigenação. Então, a gente trouxe da vida espiritual muita coisa já. Porém, quando chega aqui, a gente vê as questões folclóricas, culturais, lá dos povos africanos, dos povos indígenas, dos colonizadores. Então, assim, olha quanta mistura que veio para essa encarnação. Eu nasci no Brasil, estou no Brasil, estou falando por mim assim, mas eu poderia estar no Japão e estar pensando na China, nas serpentes, nos dragões, enfim. O quanto esse estudo é libertador, quando fala da questão do talismã, você colocou muito bem para mim, que é o nosso corpo e o nosso pensamento. Então, mesmo que alguém tenha uma medalhinha, um terço, enfim, cada um dentro da sua religião, mas o quanto é libertador saber que isso tudo é só meio que fosse uma muleta
que a pessoa vai conseguir andar por ela mesma, ela não precisa de utilizar. Então, eu só fico pensando assim, nas questões mesmo de cultura, como chega para a gente tanta coisa de ditados populares, de crendices populares, que a gente não sabe de onde começou, mas ela chega até nós de alguma maneira. E a doutrina, né, sendo uma religião que nos liberta, que nos aproxima de Deus, de um Pai amoroso, misericordioso e bom, ela nos mostra justamente que isso tudo é apenas crendice, digamos assim, não desrespeitando a crença de ninguém. Mas é muito gostoso de saber, de ouvir e de ter isso como elemento norteador para a gente. Muito obrigada. Nada. A espiritualidade é que está aqui com a gente, nos inspirando, né? Os Anjos no ar e tá e nos envolvendo para que a gente consiga absorver a mensagem do Kardec. A Maria Reis, Renata. Boa noite para todos. Boa noite. Olha, Renata, né? Isso. Esse item que você falou mais para trás um pouquinho, sobre os espíritos elevados e os espíritos, você não falou exatamente assim. Eu sei que o Bezerra de Menezes levou uma amiga para falar com um preto velho, que tinha sido preto velho e tinha sido escravo, né? Levou para falar com ele. Aí ele veio e conversou com ela, na linguagem do preto velho, que ela estava acostumada a falar. Aí, quando ele terminou tudo, ela perguntou para o doutor Bezerra de Menezes, mas você não me disse que os espíritos são elevados, de alta categoria? Como é que ele fala como preto velho até hoje? Aí o doutor Bezerra explicou para ela, porque se ele aparecesse falando como ele escreveu nos livros, nas outras encarnações dele, com aquela cultura toda, você não ia acreditar que era o pai Joaquim. Simplesmente por isso. E realmente é uma coisa lógica, ela não ia acreditar. Quando deveria, né, acreditar que, porque depois que eles passam para lá, eles já são espíritos elevados que vieram dessa condição, talvez porque não tenham sido bons patrões, bons donos de escravos, né? E aí passaram por aquilo, por aquela encarnação, justamente por essa razão. E acontece muito também de espíritos se fixarem na encarnação onde eles evoluíram. Então, eles têm muita gratidão por aquela encarnação. Então, eles se apresentam naquela condição, em respeito ao momento, à virada de chave que eles tiveram. É verdade, mas realmente, como eu disse nesse livro, que eu não me lembro o nome do livro, dessa passagem na vida deles, realmente, nesse caso aí, era isso. A razão era essa, porque se ele não, talvez se viesse um doutor Bezerra de Menezes, um desse tipo, desse quilate, ser humano, para conversar com o espírito, que foi um preto velho, talvez pudesse ser aquele que reconhecesse, soubesse, entendesse que ele já não era mais aquele preto velho, que era o anterior a ele, que cumpriu aquela encarnação por merecer passar pelo que ele fez. Exatamente. Não é? É igual Emmanuel, a primeira vez que ele aparece para o Chico, para começar os trabalhos, ele não aparece como Públio Lentulus, ele aparece como Padre Madalena da Nóbrega. E é por isso que ele parece como... É verdade, é verdade. Chico chama de Emanuel. É verdade. Mas ele foi sendo Públio porque foi a encarnação de virada de chave dele. Então, dali para frente, ele fala muito, mas foi como o Padre Manuel, que foi a encarnação. Na verdade, já teve outras encarnações de gabarito, de alta sociedade, de diplomatas, de senador, esse tipo de coisa, né? Pois é. E quando veio no Brasil, foi o Padre Manuel da Nóbrega, que era o Emmanuel.
Exato. Exatamente. Sim. A Eliette quer falar alguma coisa? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Não, é que essa questão da religião é uma coisa muito complexa. Porque a gente, às vezes, cada um gosta de estar dentro do seu contexto e do que acredita e do que vivencia. Mas a religião que Jesus deixou, ele não deixou isso ou aquilo. Ele deixou um único pedido, que foi amar a Deus sobre todas as coisas, irmão sobre os seus irmãos. E cada fé, ela tem que estar voltada para o Cristo, independente de como se age, certo? Independente de como se age. Eu falo em nome da igreja porque eu sou católica e já fui, assim, desse tempo. Eu não vou dizer a você que hoje eu tenho várias imagens aqui, não por eu gostar das imagens, é porque foram me dadas com tanto carinho que eu fico sem graça de desfazer. Vocês chegam aqui, parece anjo por tudo quanto é parte. A mamãe morreu, deixou uma imagem imensa de Nossa Senhora das Graças e Aparecida e outras, que eu as mantenho aqui. Certo que o meu pedido hoje não é como Eliette naquele tempo, antes de ter conhecido o Espiritismo. Porque, na verdade, o importante que vai levar a gente a obter a nossa fé, isso é o que eu penso, e que acabei de receber agora uma informação sobre isso, é a importância dentro disso, é a obtenção do que se foi pedir dentro da igreja, seja católica ou qualquer um dos templos, tá? Então, esses espíritos vão estar ajudando os trabalhadores que trabalham na igreja, e tira tudo isso para lá, mas vai diretamente no irmão que está ali, com o coração perdido, com o coração partido. Não é a imagem que vai fazer o que vai acontecer, mas ele acha que é isso, ele acredita que é isso. Mas, às vezes, então, o que mais foi falado? Esses espíritos estão ajudando e os frequentadores, que é o que os faz vencer, tá? E chegou, e aquele momento que ele pediu, também chegou o momento de receber, sabe? Então, quer dizer, eu preciso de pedir, eu preciso de estar no momento com aquela sintonia muito pura para atingir aonde eu quero atingir, e o meu momento de receber isso, né? Ainda foi falado que sem amuleto ou com o amuleto não importa. O merecimento é que vai importar. A fé, a doutrina e o pensamento positivo, e também, em relação ao plano espiritual, é que vai chegar às boas obras. Então, não adianta eu botar um amuleto e dizer, minha mãezinha está aqui, eu estou aqui, mas se eu não tenho fé, se eu vou passar na rua, lá vem o ladrão, mas Nossa Senhora está aqui no meu pescoço, por que eu vou ter... não, então eu vou ter medo. Por quê? Não é isso aqui, não é esse cordão que vai me fazer não levar uma bala perdida, né? Ainda mais aqui no Rio. É a minha sintonia com o plano espiritual, a minha sintonia com o meu anjo guardião, a minha sintonia com o maior de tudo. E está trabalhando para que eu possa merecer essa graça, ou como todo mundo fala aí, a gente vai merecendo. Então, eu acho que, na realidade, eu acho que muitas vezes eu fico pensando assim, eu falo isso porque várias igrejas e também se debatem uma contra as outras, eles veem muito o lado físico da igreja. A igreja tem o santo, a igreja tem isso, o lar tem aquilo, mas eu acho que precisa conhecer e começar a ver o lado espiritual. Uhum. Esquece tudo isso.
a gente tem que começar a entrar no lado espiritual. Que eu, uma vez, eu sei que pode estar atrapalhando vocês, eu pedi, quando eu comecei a minha parte espírita, eu falei assim, meus irmãozinhos, lá na casa espírita eu sei como é que funciona, mas e aqui? Olha, foi a maior coisa, mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Como transformou-se aquilo tudo para que a gente pudesse viver. Eu sei, pode ser que eu esteja errada, não sei qual o pensamento de vocês, mas eu tenho 2 jornadas. Hoje se fala assim, você tem que optar. Como eu entrei várias vezes, alguns lugares falam, não, ou você larga a Igreja Católica. Não. Eu tenho um trabalho dentro da Igreja Católica porque lá precisa de mim. Nós que somos médios estamos sendo chamados em todos os lugares, ainda mais agora. E também vou fazer esse mesmo trabalho, não da mesma forma, numa igreja. E ninguém na igreja precisa nem saber o que eu estou fazendo, o que eu sou, o que é isso. Porque eu não vou deixar entrar nesse termo, porque realmente é uma confusão que a gente às vezes vê. Tá bom? Me desculpa aí o horário. Não, mas só para encerrar e concluir o seu pensamento, é que na doutrina não tem nada dizendo que a gente não pode ter santos dentro de casa. Não é isso. A gente pode ter o que a gente quiser dentro da nossa casa. O que a gente não pode é orar para a estátua. A gente tem que falar direto com o pai, porque a gente tem fotos dos nossos amores familiares em casa que já dizem. Só que quando eu quero falar com algum familiar, eu não falo com a foto. Eu pego o telefone, eu faço WhatsApp, ou eu oro a Deus. É isso que a gente fala sobre objetos. Você não vai ler nada que proíba você ter. Ela vai te ensinar que eles são objetos inanimados, que você tem e vai direto a Deus. E essa repercussão da igreja, isso é uma história milenar, porque os gregos, os romanos, eles gostavam de deuses físicos, humanos. Então, a gente tem uma cultura de que a igreja é matéria. Está se mudando isso. A gente está vendo que o mundo espiritual, quer dizer, religiões, tem um mundo espiritual, sim, mas ficou esse ranço. É igual acender velas, né? Uma vez eu estava aqui muito desesperada, aí eu não sei quem, Lete, acende a vela para o seu anjo de guarda. Quando eu tenho uma relação muito íntima com ele, eu falei, gente, é ele que tem que acender para mim, no seu, como é que você vai acender uma vela para um espírito que está tão assim... Então, eu não tenho mais essas coisas, entendeu? De acender vela para o anjo de guarda, de não sei o quê, porque eu já tenho esse conhecimento do meu, entendeu? Então, eu acho que... Agora, nós vamos ter que não acender velas, nós vamos ter que nos preparar para emitir os fluidos e ajudar aqueles que estão, porque já estamos passando da hora. Vamos pedir a Renata que faça uma condução do encerramento, porque nós nem deixamos ela falar, coitada. Não, foi ótimo. Tamanha vontade de cada um se expressar nesse estudo que foi muito rico, envolveu muitas pessoas, tanto que cada um quis contar aí um pouquinho e participar freneticamente do estudo. Então, eu pedi a Renata para fazer um encerramento, uma condução dessa questão que ela estava comentando, para a gente poder fazer. Pediu a Fran para desligar um pouquinho o microfone do Edson, aguardar só um pouquinho, Edson, para que a gente possa entrar na irradiação, e aí nós vamos também poder dar o nosso fluido, o nosso pensamento, as nossas vibrações. Por favor, Renata. Eu só quero agradecer, né? Eu acho que o tema ficou muito bem conversado. Agradeço o carinho que vocês me acolheram, as observações que foram feitas. Espero que eu tenha correspondido, né, à expectativa, que a espiritualidade tenha nos ajudado a passar tudo que a gente preparou para essa noite. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Nós que agradecemos. Você viu como foi envolvente o estudo, que cada um queria quase que sair da sua casa e vir na sua casa para poder conversar sobre o assunto. E o assunto é realmente um assunto
que traz muitas dúvidas, muitas questões, né, que as pessoas vêm vivenciando. É muito importante esse esclarecimento. Eu queria convidar você, Renata, a ficar conosco agora na irradiação, porque, com certeza, quantos mais fluidos nós tivermos aqui unidos